só uma questão assim que... Só, como que você vê esse, entre aspas, essa marca, né? De geração transgressora, o pessoal dos anos 90 e tal. Esses autores, essa palavra condiz assim com as narrações, com a produção literária, pessoal? Ou... Olha só, depois que saiu o livro e eu comecei a achar a palavra transgressor, que ela foi ruim, porque ela rotula também. Primeiro, cria um certo pedantismo para a coisa toda, né? Ou seja, igual esse negócio de você falar, sou de vanguarda, ou sou experimental, ou sou... Sim, é uma coisa que ninguém pode chegar e falar, eu sou um transgressor. Transgressor de verdade jamais se auto-intitula transgressor. Mas o Nelson de Oliveira, quando ele estava organizando a coisa, porque na verdade o Nelson fez um trabalho e tanto, assim, para a literatura brasileira, não sei quando as pessoas vão reconhecer isso. Ele deveria ter sido, não só o Nelson, o Marcelino, o Joca, são pessoas que eles, vamos dizer assim, eles se tornaram uma espécie de militantes da causa literária. E isso, eu acho que eles são responsáveis por hoje em dia a literatura ganhou um espaço na sociedade que não tinha até eles. Assim, eles começaram a organizar, o Nelson começou a ver quem está escrevendo, porque eu lembro que até bem pouco tempo, até o final ali dos anos 90, o papo que se tinha era que não havia literatura, que o jovem formava banda de rock, que ninguém escrevia, que não havia escritor, que a literatura brasileira tinha parado nessa última geração, que é a geração do meu pai, do João Baldo, Nassuela Brandão, tal, como se depois disso não tivesse mais ninguém. Claro, tinha um ou outro autor que aparecia ali, mas era a sensação de que não, que era juventude, vamos dizer assim. Embora, tudo bem, eu na época tinha 30 e poucos anos, mas 30 e poucos anos não é jovem, embora para a literatura fosse antigamente, porque hoje em dia não é mais, porque hoje em dia eu acho que tem mais gente escrevendo. Sim. E eu acho que eles abriram esse espaço para as pessoas escreverem. O Nelson Oliveira foi lá e pegou, ali está acontecendo. Foi lá, ele na verdade fez um catálogo, ele fez um levantamento do que estava sendo feito na literatura brasileira. E isso é um trabalho tanto. Agora, ele é acusado de... Ele não, pior que todos nós somos acusados de estar fazendo marketing, de estar querendo... Marketing do quê? A gente não ganha dinheiro, não tem nada, não muda nada. Pelo contrário, a gente é agredido o tempo todo. Toda hora tem alguém no jornal agredindo a gente. Toda hora eu... Claro, eu não posso ser injusto, porque eu também recebi muitos elogios nos primeiros livros, que ainda era antes de ser geração 90. Depois que você vira geração 90 e transgressor, porque o rótulo realmente abre mão para isso. Agora, eu acho que o Nelson Oliveira, ele pegou porque ele fez 2 livros. O primeiro era manuscrito de computador, tal. E o segundo ele pegou, embora quase são praticamente os mesmos escritores, os dois, não, muda um pouco. Eu não estou no primeiro, por exemplo. Ele pegou pessoas que estavam, de alguma maneira, mexendo com a linguagem, ou tocando alguns tabus e tal. Tabus literários, que eu digo. E ele catalogou e passou a existir. Agora, é claro, se eu pudesse voltar atrás, eu preferiria que ele não botasse o nome no livro de transgressores. Como eu lembro na época que eu fazia música, no Rio, essa história da vanguarda, que aqui em São Paulo tinha a vanguarda paulista e tal. E no Rio tinha alguns grupos um pouco diferentes ali, entre eles o Tal e Qual, que eu fazia parte. Aí um jornalista do Jornal do Brasil, Maurício... Não foi ele primeiro, o Maurício também foi o primeiro que escreveu, mas foi para outro jornal, não lembro que jornal foi, acho que foi o Globo, a Última Hora. Ou seja, pegaram esses grupos e levaram para a casa de alguém lá, juntou vários grupos para fazer uma entrevista coletiva que eles iam lançar a coisa como um movimento. E a gente passou a noite inteira na entrevista, foi negando esse rótulo de vanguarda. Aí, por exemplo, o Sérgio Rojas, que é um músico lá do Rio, ele explicou toda a história da vanguarda, o que é a vanguarda. A vanguarda é uma coisa do começo do século XX, que os caras, não sei o que. Hoje em dia não faz mais sentido você chamar alguma coisa de vanguarda. Ninguém mais está preocupado em estar à frente do tempo. O que a gente faz, isso ele explicando, o que a gente faz é uma música diferente, porque a gente não quer fazer igual aos outros. A gente quer... Aí ficou uma noite inteira, várias pessoas falam, não, vanguarda não tem nada a ver, esse termo não é esse que tem outra, não é esse termo, não é esse termo, não é esse termo. No dia seguinte, você abre o jornal, está escrito, a vanguarda quer tocar no rádio.
Aí não tem jeito, né? Agora não sou eu. Então quando alguém chega e fala, pô, esses caras aí metidos a transgressora, vanguardista, não sei o quê, eu jamais falaria, eu sou de vanguarda, eu sou transgressor, eu sou inovador, eu estou à frente do meu tempo, adiante do meu tempo. Até porque eu acho que não estou mesmo, porque hoje é pós-modernismo, não dá mais para... O tempo não existe.